Evangelho de Lucas, capítulo 13, foi o texto que eu separei para compartilhar com vocês nesse dia. Vou ler um pouco aqui, pessoal, que diz assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. 2. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas. Não vos digo antes. Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siló e os matou, cuidai vós que foram mais culpados do que todos os quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Eu me lembrei desse texto, né, depois do vídeo de ontem. Se você não assistiu lá, assiste lá, pessoal. E assim, eu disse, entre outras coisas, né, que Deus não faz acepção de pessoas, né, que Deus não põe panos quentes, né, não passa a mão na cabeça, né, que nem, não, assim, que Deus, ele não tem os seus queridinhos, né, os seus queridos, em detrimento dos outros, de outros, né, mas pensando agora assim, até que Deus ele tem os seus queridinhos, mas os queridinhos de Deus são os que têm compromisso com Deus, são os que têm responsabilidade com o relacionamento entre ele e Deus. Porque todo relacionamento, para que funcione bem, precisa ser recíproco. Ambas as partes têm responsabilidades, né? Tem aí compromisso com o relacionamento. Então, esse que encaixa-se nisso daí, né? Em compromisso com Deus, são os queridinhos de Deus, né? E se estamos com Deus, Ele está conosco. Se não, se nos afastarmos dele, Ele se afasta. Mas não é que Deus resolveu ser assim, entendeu? Isso é algo natural, isso é lei, não tem como, entendeu? Não ser assim. Entende, pessoal? Então, vamos aí cuidar do nosso relacionamento com Deus, né? Ter responsabilidade com as coisas de Deus. Você já ouviu alguém falar? Eu já ouvi. Eu sei que tem pessoas que pensam assim, tem essa mentalidade que diz isso, né? Diante das mazelas humanas, diante das dificuldades. Mas cadê Deus, né? Parece que culpa Deus. Deus tem obrigação de resolver tudo, né? Tem muitas coisas, pessoal, que cabe mais a nós a responsabilidade do que a Deus. Então as pessoas dizem assim, cadê Deus? Olha a situação, como se Deus fosse o único responsável, né, por tudo, tem obrigação de tudo. Não é bem assim, né, pessoal? Tem que pensar um pouco. Porque aí você fala, mas, né, cadê? Morre pessoas, morre crianças, tem doenças aí, coisas ruins que você vê assim, meu Deus, né? Dá aquela coisa de cobrar Deus, mas não é culpa de Deus. Porque, na verdade, a culpa, muitas vezes, é geral, assim, é do pecado, que é o pecado, não assim o pecado particular, os atos de pecado, mas o pecado em geral, né? O pecado original, o pecado que nos afasta de Deus. Isso existe desde lá do Éden, desde o Éden, né? A partir daí, todos estamos sujeitos, né, a coisas mas aí Deus mandou Jesus e nós podemos muito em Jesus. E nós podemos nos aproximar dele, né? Caminhar, né? Ter, né? Jesus esse caminho de volta, né? Que nos integra a Deus. Entendeu, pessoal? Então, é assim, Deus é Deus, né?
E Ele não se esconde de nós, Ele nos ensina, Ele nos mostra, Ele se revela a nós. E nós temos aí condições de escolher Deus, de querer ficar perto dEle, de dizer: fica comigo, Senhor. Eu quero ter compromisso contigo, eu quero ter responsabilidade com o nosso relacionamento. Olha que coisa linda. Construir relacionamento com Deus e dizer para Ele tudo isso. Dizer: eu quero, né? Eu quero aqui assumir com o meu compromisso. Eu quero te honrar, né? Eu quero te honrar. Eu sei que o Senhor faz a sua parte. O Senhor é fiel, jamais o Senhor vai ser negligente comigo. Porém, me ajude a cumprir aqui com aquilo que cabe a mim, né? Porque certamente, pessoal, aquilo que nós não podemos fazer, né? Deus fará por nós, mas aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Uma das coisas, né, que nós podemos fazer fala com Deus. Nós podemos falar com Deus. Porque então aí ele vai nos orientar, né? Vai nos capacitar, vai nos animar. Entende, pessoal? Então, se você já disse isso alguma vez, já questionou, cadê Deus, né? Parece que Deus abandonou. Não faça isso. Não é assim. Entendeu? Deus é justo. Deus te ama, né? Deus te quer, Ele quer que você seja o queridinho dele. E cabe a você dizer: eu quero, e fazer a sua parte. Tá bom, pessoal, pense sobre isso e vamos aí continuar, né, zelando do nosso relacionamento com Deus, né, tendo responsabilidade, compromisso com Ele, nos esforçando ao máximo para que Ele permaneça do nosso lado. E que Deus te abençoe. Beijo no teu coração.